Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu tava dando uma olhadinha nos meus vídeos, eu costumo fazer isso também pra ter novas ideias, e eu vi que vocês gostaram bastante de quando eu falei do saudoso celular guitarrinha, que na verdade não é uma guitarrinha, é um baixo, mas todo mundo chamava de guitarrinha. Nesse vídeo eu vi que algumas pessoas comentaram pra eu me lembrar de outros celulares também que marcou essa época, sabe? Final dos anos 2000 e início de 2010, aonde a gente teve essa transição dos celulares para smartphones. Era uma época muito doida, porque ao mesmo tempo nós tínhamos pessoas usando celulares diferentes. Aquelas que tinham mais dinheiro já tinham um smartphone, mas muitas ainda usavam um celular comum e se comunicavam por SMS. Então hoje eu resolvi me relembrar com vocês de alguns celulares desse momento de transição que eram sonhos de consumo. E agora, sem mais enrolações, bora para o vídeo. Nós podemos dizer que nessa época o grande sonho de consumo, lógico, era ter um iPhone. Ter um iPhone era meio que status, né? Nossa, olha, fulano tem um iPhone. Eu estudava numa escola e nessa escola tinha uma galerinha assim, boa de grana, sabe? E aí chegou a aluna de viagem dos Estados Unidos com o tal iPhone 3GS. Pronto. Ficou uma rodinha assim em volta, porque todo mundo queria ver o iPhone. Isso no final de 2007. E mesmo que depois houve o lançamento de outros iPhones, esse ainda em 2010, 2009, até 2011, ainda era muito querido pelas pessoas. Tinha muita gente que ainda sonhava em ter o iPhone 3GS. Ele tinha um espaço interno de 8 GB. A gente fazia festa com uma câmera de 3 megapixels. Hoje, se tem 50 megapixels, a gente já acha pouco. Tinha conexão Wi-Fi e várias outras funções que na época era inovador. O negócio era inovador mesmo, tinha até um aplicativo que imitava um copo de cerveja. E lá por volta de 2010, 2011, por aí, você encontrava ele desbloqueado por R$1.000. Now with video. Just one of the amazing new features on the iPhone 3GS. Outro também que marcou essa época foi o Motorola Milestone. Esse também foi um sonho de consumo para muitas pessoas porque ele vinha com o Android 2.1 e ele já vinha também alguns com uma atualização para a versão 2.2. E além dele ter a tela sensível ao toque, ele também contava com um teclado físico, o que dava todo aquele charme, né? Era aquela divisão entre o smartphone e os icônicos celulares dos anos 2000. Então esses celulares aqui com esse tecladinho e que te dava acesso a MSN, Orkut, nossa, isso aqui eu queria muito na época. Você também podia colocar músicas, tinha câmera de 5 megapixels, Bluetooth, Wi-Fi, e na época ele custava entre R$1.000 a R$850. Alguém se lembra? The way it was meant to be seen. It's the phone without compromise. Introducing Milestone, exclusively from Motorola. Tivemos também o LG P500. A gente queria muito esse porque ele já vinha com Android 2.2. E olha que inovador, a gente podia dar zoom nas imagens com ele. Uau! Além de que ele se transformava em um roteador Wi-Fi, além de contar com Bluetooth, MP3, radinho, câmera de 3.2 megapixels e uau, tinha foco automático, uma memória interna de 150 megabytes. Aí é de chorar, né? Mas ele aceitava cartão de memória até 32 GB e custava em torno de R$700 na época. Mais um celular que marcou muito mesmo essa época de transição foi o Sony Ericsson Xperia, que tiveram várias versões, mas aqui eu falarei mais precisamente dessa versão 10 Mini Pro. Ele era pequenininho, mas eu achava o design muito fofo. E também, como de costume, nessa época de transição, ele contava com um teclado físico e vinha com Android 1.6. Aqui já vinha com uma câmera de 5 megapixels e a mesma coisa, né? Wi-Fi, Bluetooth, rádio FM, MP3, mas a parte da memória é de chorar, gente, porque ela tinha uma memória interna de 128 megabytes e aceitava até 16 GB de memória. O que nós fazemos hoje com 16 GB de memória? Quase nada, né? Quanto ao seu preço, na época ele estava por volta de R$700.
Mas como eu falei, não eram só celulares que contavam com iOS ou Android que marcavam presença nesse momento de transição. Nós também tínhamos os celulares que não tinham nada disso. Eu mesma em 2010, 2011, por aí, eu usava um celular que não tinha nada dessas funções. Era esse LG aqui, tenho guardado até hoje. Eu quero muito comprar o cabinho dele de volta para poder religar e ver se ainda tá funcionando. Talvez eu tenha que comprar uma bateria nova. Relíquia, né? Cheio de figurinha aqui, olha que fofura que eu deixava. Eu até consegui emular joguinho de Game Boy nele. Mas aqui eu falarei do Nokia C6, que ainda contava com o sistema Symbian. Contava também com um tecladinho, mas a sua tela era sensível ao toque. E apesar de tudo, ele tinha Wi-Fi. Também tinha GPS, MP3, câmera com 5 megapixels, memória já era um pouquinho melhor 200 megabytes de memória, só que ele só aceitava até 16 gigabytes de memória com um cartãozinho. E na época custava por volta de 750 a 800 reais. E como eu falei do iPhone, eu teria que falar do Samsung Galaxy. Até hoje tem gente que briga pra ver qual é o melhor, né? Mas enfim, vocês lembram do Samsung Galaxy 5 quando ele foi lançado? Eu lembro que muita gente fazia de tudo, dividia em 10, 20 vezes só pra ter o Samsung Galaxy 5. Mas também tinha gente que fazia o mesmo com o iPhone, né? Ele vinha com uma tela de 2.8 polegadas, Android 2.1, as mesmas funçõezinhas esperadas, Wi-Fi, Bluetooth, MP3, rádio, GPS. E olha que triste, né? Por mais que ele fosse muito querido, sua memória era só de 100 megabytes. Você podia expandir a memória, claro, com um cartãozinho. Hoje em dia, 100 megabytes acho que nem dá pra instalar o Facebook direito, né? Ele foi lançado em janeiro de 2011 e custava R$850. Me conta aqui, você teve esse Samsung? Há também fontes que citam que ele aceitava até 32 GB com cartãozinho e que na verdade ele tinha 158 megabytes de memória. Outro celular que também marcou bastante nesse período de transição foi o Galaxy S, que já foi o sonho de consumo de muita gente, hein? Até porque, ao todo, foram mais de 25 milhões de unidades vendidas, e ele era muito usado em comparações com o iPhone. Então tinha o time do Samsung Galaxy, o time da Apple, e eu acho que até hoje essa briga se estende pela internet, né? Esse aqui já era considerado bem potente na época porque tinha até 16 GB de armazenamento interno e 512 megabytes de memória RAM, e o modelo brasileiro vinha com uma opção que era muito desejada. Sério, até eu queria um celular que tivesse TV. Quem se lembra dos comerciais das Casas Bahia quando tinha celular com TV? Aí falava celular com TV, dá pra ver TV nele. Ele reproduzia TV digital e custava, na época, R$2.400. E só pra não me estender muito, até porque existem inúmeros modelos do Samsung nesse estilo que merecem ser mencionados. Talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo, caso queiram. Eu falarei do Galaxy Pocket, que uns amam, outros odeiam. Eu não tive um, então eu não tenho como opinar aqui, mas eu me lembro de muitas pessoas falarem que ele travava muito. Ele teve lançamento em 2012 e tinha um design bem compacto, para combinar com o seu nome, né? Contava com 289 megabytes de memória RAM, deve ser por isso que travava tanto, né? Ora essa. Claro que depois nas outras versões ele tinha praticamente o dobro de memória, mas essa primeira versão aqui muita gente reclamava por esse motivo. Além de ter acesso a micro SD até 32 GB de memória e contava com conexões 3G, 2G, Wi-Fi e também tinha Bluetooth 2.0. E pensar que esse celularzinho aqui hoje é considerado nostálgico. Mas agora vamos falar de um modelo um pouquinho mais antigo e que também marcou esse período de transição dos celulares para smartphones. E aqui eu estou falando do Samsung Corby. A capinha laranja do seu Samsung Corby combina comigo, não com o Fudêncio. Ele não combina com nada. Tá mais informado, hein? Novo Samsung Corby.
What color is your life? O Samsung Corby é de 2009 e mesmo que ele não possuísse ainda o sistema Android, ele era um celular touchscreen e também contava com aquela pitada nostálgica de início dos anos 2000, porque a parte traseira dele você poderia trocar, então tinham várias capinhas com cores diferentes. Eu lembro que tinha laranja, amarela, mas deviam ter outras cores também, né? E o grande diferencial nesse celular que muita gente queria na época é que ele dava acesso ao Facebook e MySpace e contava com todas aquelas funções já esperadas em um celular lançado nessa época, como rádio FM, MP3, câmera e etc. E você deixa ele com a sua cara! Ponto positivo pro Fudêncio que já comprou o seu! Novo Samsung Corby. What color is your life? Vamos agora sair um pouquinho da Samsung e ir para os celulares da Nokia, que também marcaram bastante nesse período, por mais que hoje em dia, tadinha da Nokia, né, ninguém se lembra direito dela, mas a Nokia já fez história no mercado de celulares. E eu quero saber se alguém se lembra do Nokia N8. Um celular que foi sonho de consumo de muitas pessoas. E era sonho mesmo, porque na época do seu lançamento ele custava R$ 1.500. O que chamava a atenção nele, primeiramente, era sua câmera com 12 megapixels, o que hoje é algo super comum, tem até resoluções maiores, mas naquela época isso era uma grande inovação. Além de contar com todas aquelas funções clássicas, ele tinha conectividade HDMI e tinha conexão Wi-Fi. Em 2010, ter um celular com conexão Wi-Fi era o sonho de muita gente, por mais que hoje seja a coisa mais normal do mundo. Aliás, o celular nem funciona direito se não tiver uma conexão Wi-Fi, né? Mas antes dele, nós tivemos um dos melhores lançamentos da Nokia, pelo menos na minha opinião e levando em consideração o ano que ele foi lançado, 2007. E aqui eu falo do Nokia N95. O ano era 2007 e não era ainda de se esperar que um celular tivesse tantas funções como nos dias de hoje. Ano esse que tivemos também o lançamento do iPhone, mas a Nokia não ficou muito para trás. Tudo isso por conta dos recursos desse celular que na época eram considerados bem avançados. Sério, nessa época eu nem imaginava a possibilidade de ter um celular que tirasse selfie. Mas esse celular aqui ele vinha com uma câmera frontal. No Brasil a gente sabe como são as coisas, né? Esse celular era bem caro e mesmo assim lá por volta de 2009, 2010, muitas pessoas ainda desejavam tê-lo. Tanto é que eu nem tô exagerando, ele já foi considerado um dos melhores smartphones do mercado. Sim, por mais que ele não tenha uma característica de smartphones atuais, né? Ele é considerado um smartphone. Tudo isso por causa de suas funções e da sua versatilidade. Já começa pelo design. Ele tinha esse tecladinho aqui, era só você deslizar o seu telefone que ele aparecia. Tinha na parte superior esse tecladinho que era muito bom para quando a gente escutava música. E já nessa época era um celular que contava com a conexão Wi-Fi, mas também tinha 3G, GPS e uma câmera de 5 megapixels com autofoco. E um detalhe bem interessante do seu GPS é que ele funcionava mesmo sem você ter uma conexão de internet. Ele usava o sistema Symbian OS 9.2 e praticamente você tinha as funções que você teria com um smartphone. Claro, com um design mais antigo, mas valia muito a pena na época. Então com ele você acessava a internet, tinham vários jogos muito bons que hoje resta apenas a saudade, aplicativos, dava para escutar música, assistir vídeos, filmes, editar texto. Procurando mais informações a respeito dele na internet, eu descobri que ele também vinha com um cabo que conectava na TV e dava para você usar o celular como webcam para fazer streaming de vídeo, tinha entrada para cartão SD. E olha, na época os celulares nem vinham com tanta memória interna, né? Mas o N95 fez a diferença porque ele vinha com 8 GB de armazenamento interno. Eu sei que para nós hoje em dia isso é nada, mas naquela época isso aqui significava muito. Como vocês viram, os celulares de antigamente tinham uma memória interna bem pequena. Eu achava
achava esse celular lindo. Eu via nas revistas, quando aparecia um catálogo de celulares, e esse aqui eu sonhava muito em ter, sério. Mas ele era bem carinho pra época. Além disso, o Nokia N95 ganhou uma segunda edição, que vinha com uma tela maior. Um celular que há décadas atrás era o sonho de consumo de muita gente que hoje praticamente foi esquecido. Os celulares da BlackBerry. Os celulares da BlackBerry sempre foram bem caros no Brasil e eu lembro que assim, ter um celular desses era sinônimo de status. Claro que isso foi mudando conforme os anos foram passando e os celulares mudaram, ganharam um design diferente e funcionalidades diferentes também. Muita gente queria ter, mas o preço não ajudava muito. E no Brasil se popularizou aquele celular da guitarrinha, baixo, chame como quiser, que era praticamente uma versão pirata do BlackBerry. Tinha o design parecido e num preço bem mais acessível. Tinham lugares que esse celularzinho era vendido a R$50. Eu sei que o BlackBerry teve várias edições, mas aqui eu me refiro mais precisamente a essa edição do início de 2009, que é o BlackBerry 8520. E o público-alvo desse celular seriam as pessoas que trabalhavam assim no mundo corporativo e que precisariam de um celular com várias funcionalidades que o BlackBerry tinha. Hoje isso aqui pode não parecer nada, mas na época esse celular vinha com Microsoft Word, PowerPoint, todas aquelas funções já esperadas em um celular na época, além de contar também com conexão Wi-Fi e vinha com o tecladinho, que muita gente achava o máximo também. Continúa chateando sobre la marcha con todos tus contactos y amigos de la manera más ágil, cómoda y divertida. La de los beneficios de los mensajes SMS, MMS y pin-to-pin. Mas além do BlackBerry, nós tivemos outros celulares que eram meio que semelhantes a ele, como por exemplo, o Motorola EX115, que em 2010 custava R$500. Ele tinha o mesmo tecladinho, tela de 2.4 polegadas, câmera de 2 megapixels e inúmeras funções. Mas nem tantas funções assim quanto um BlackBerry, né? Porque esse aqui não tinha conexão Wi-Fi. Ele vinha com sistema operacional Java, Bluetooth, memória interna de apenas 16 MB, mas aceitava um cartão micro SD até 32 GB. Também tivemos o Samsung 322, que lá por volta do final dos anos 2000 custava em torno de R$350. Ele vinha com a função de Dual SIM, você poderia ter 2 números de telefone nele, vinha com Bluetooth e inúmeras funções, mas não tinha o Wi-Fi. Mas agora saindo um pouco desses celulares com esse design semelhante, vamos falar de um que também foi o meu sonho de consumo, que era o Samsung Diva S3 550. Tudo isso porque primeiramente era um celular cor-de-rosa e ele vinha nesse design super fofo. Segundo as especificações dele, ele vinha com acesso a redes sociais, e-mail, câmera de 2 megapixels, rádio FM, MP3 player. Por mais que a sua memória não desse para muita coisa, né? Eram 35 megabytes de memória interna e aceitava até 8 GB de memória por meio de um cartão SD. Outro celular que também marcou esse final de década foi o Nokia 6600, e aqui eu me refiro a essa versão flip. E por mais que fosse um celular flip, ele contava com várias funções bem interessantes para a época. Ele vinha com esse design bem bonito também, que é por isso que lá por volta de 2010, 2009, ele custava cerca de R$1.000. Ele vinha com Bluetooth, ele aceitava micro SD, função de rádio, MP3 player, câmera, e ele também filmava. E essa época era meio surreal, porque nós víamos pessoas com celulares mais humildes, né, com funções mais simples, gente que já tinha acesso a smartphone, e tinham também esses celulares com um design assim, mais início dos anos 2000, com funções assim mais avançadas para a época.
Celulares que contavam com a função de TV digital também era o sonho de consumo de muita gente. Aliás, eu lembro que quem tinha um desses na escola sempre ficava uma rodinha querendo assistir alguma coisa na TV, né? Quando o professor não estava na sala ou no intervalo, porque muitos não tinham 3G, Wi-Fi nem tinha direito nas escolas, pelo menos na minha época ainda não tinha direito, mas eu lembro muitas vezes do pessoal se juntando para tentar assistir alguma partida de futebol ou até mesmo TV Globinho, sim. E o LG GM600 contava com essa função. Na verdade, o nome completo dele é LG GM600 Scarlett 2. Ele foi lançado em 2008 e ele já era considerado um smartphone, sendo possível navegar na internet, assistir TV, vídeos, além de contar com outras funções como jogos, MP3, rádio, e a sua câmera tinha 3 megapixels de resolução, além de que tinha a função de gravar vídeos, coisa que não eram todos os celulares que tinham, pelo menos naquela época, né? A sua memória interna era de 8 GB, que podia ser expandida até 16 GB, o que também fazia a diferença. E outra coisa que esse celular tinha, que era muito desejado, era a conexão Wi-Fi, além de suportar redes 3G, mas aí o 3G você tinha que pagar para usar, né? E também contava com a função de Bluetooth. Ele vinha com o sistema operacional Symbian S60 e olha só, vinha com alguns aplicativos pré-instalados, ou seja, vinha com Facebook, vinha com Twitter, vinha com YouTube. Isso no final dos anos 2000, né? Tu era rei se você tinha um desses na escola. E, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu sei que faltou eu falar sobre vários outros celulares que marcaram essa época de transição, então eu acho que vou ter que realmente fazer uma segunda parte desse vídeo, se vocês quiserem. É muito legal se relembrar dessa época, porque a maioria dos vídeos que nós vemos são os celulares dos anos 90 ou do início dos anos 2000, mas essa época de transição, ela também já é algo considerado nostálgico. Muita gente cresceu nessa época e assiste aqui os meus vídeos aqui no meu canal, então por isso mesmo eu tive essa ideia. E se tem mais algum modelo interessante que eu possa falar em um próximo vídeo, comente aqui embaixo também. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!